Querido aluno, agora nós vamos entrar numa das partes mais principais do nosso curso, da nossa jornada, que é o entendimento do nosso sistema endocannabinoide. Interessante a gente pensar, imaginar que durante a faculdade nós estudamos quase todos os sistemas do corpo, muscular, esquelético, circulatório, o sistema nervoso, o sistema linfático. Porém, um dos sistemas mais principais que nós temos no nosso corpo, que agora está sendo introduzido nos livros de fisiologia, né, até mesmo de farmacologia, é o nosso sistema endocannabinoide. E por que é tão importante esse sistema como um todo? Né? Como eu sempre falo, as pessoas podem ainda negar a capacidade terapêutica da cannabis e seus fitocomponentes. Porém, quando falamos de sistema endocannabinoide, nós temos que ter em mente que é um sistema inerente ao nosso corpo, existente e com a presença de receptores endocannabinoides. Então, não tem como a gente negar a presença desse sistema. E durante todos os estudos e pesquisas, foram desenvolvidos protocolos e descobertas incríveis. Um dos principais fatores do sistema endocannabinoide é a promoção do equilíbrio de todos os demais sistemas do corpo. É o que nós chamamos de homeostase, né? Ou seja, você trazer a modulação de diversos processos fisiológicos do nosso organismo. Então, queridos alunos, eu quero trazer que, além do sistema endocannabinoide promover o equilíbrio de todos os demais sistemas do corpo, e ainda existe uma ala muito negacionista em pode até negar a existência da cannabis medicinal, mas negar a existência de um sistema inerente à modulação de todos os demais sistemas do corpo acaba sendo um pouco desnecessário, né? É fechar os olhos para a ciência. Tanto é que eu quero mostrar para vocês alguns mitos e fatos que é muito importante e vocês vão deparar isso diariamente dentro dos seus consultórios, né, eu até falo, argumentos muito rasos e não baseados na ciência. Tanto que a cannabis hoje ela já foi retirada da lista das drogas consideradas mais perigosas em 2020. E vinte. E diversos países já vendem a cannabis medicinal de uma forma totalmente legal. Um exemplo aí das farmácias do Uruguai. Então o que a gente observa entre mitos e fatos, né? E é muito comum a gente, dependendo da educação que a gente teve, do que a gente escuta falar aí de opiniões, né? Na verdade são opiniões, mas sem qualquer embasamento científico. Primeiramente que a cannabis mata neurônio, né? Isso aí, na verdade, é uma mentira enorme. Nós sabemos hoje que os fitocannabinoides, por serem lipofílicos, né, na verdade, eles estimulam a neurogênese, né? Seja no sistema nervoso central, nas regiões do cérebro, sistema límbico, ou seja, ele acaba por promover essa neurogênese, né? Então, é o contrário, o cannabis não queima neurônio, ele promove a neurogênese. O segundo mito é que o canabidiol tem efeitos psicóticos. Errado. Tanto é tão seguro, né, que os próprios atletas nas Olimpíadas de Tóquio e nas Olimpíadas de Paris estão por utilizar o canabidiol por si só. Né? O efeito psicótico que pode ter, o excesso e o uso da molécula em específico do THC. Todas as demais moléculas, fitomoléculas como o CBG, o CBC, o CBD, não tem essa capacidade, tá? O canabidiol pode levar à adição ao vício errado também. Ele não atua em sistema de recompensa, tá? Ele acaba por modular a dopamina, pelo contrário, ele não aumenta a sensação de recompensa, como por exemplo no crack, na cocaína, até mesmo no álcool. Tá? Pelo contrário, o canabidiol hoje é muito utilizado para tirar pacientes de vícios ou adicção em qualquer tipo de substância, até mesmo da cannabis inalada. Tá? A única molécula que realmente pode trazer o vício, adição e uso em excessivo de forma inalada é o THC. Mesmo assim, em grandes quantidades e com uso frequente, principalmente na forma inalada. A cannabis não possui qualquer tipo de benefício medicinal. Outro mito. Nós sabemos hoje diversas aplicações na na psiquiatria, na própria odontologia, né? Nós sabemos da importância da modulação do sistema endocannabinoide através dos fitocannabinoides. E o que nós observamos, diversos estudos contrários à terapêutica da cannabis medicinal,
que eram publicações baseadas no uso adulto, que realmente o uso, como qualquer substância inalada, como a nicotina, por exemplo, o cigarro, né, nós sabemos que prejudica muito, né, promovendo doenças periodontais, boca seca, um maior acúmulo de placa, desenvolver de placa, porque você acaba trazendo o que? A desbiose, a quebra das bactérias comensais e não comensais do nosso organismo. Só que vamos partir para a ciência, então, pessoal. Quando nós falamos de ciência, eu falo contra a ciência não há argumentos. Então, são publicações. Nós pegamos as publicações agora, as mais recentes, né? Até meados aí, início de 2024. Quando nós jogamos aí sistema endocannabinoide e nós começamos a observar a quantidade de trabalhos publicados, a gente observa mais de 7.800 trabalhos publicados sobre sistema endocannabinoide. Guardem esse número, tá? Mais de 7.800 trabalhos publicados. Quando falamos de cannabis medicinal, nós estamos indo para no universo de 9.600 trabalhos publicados, mais de 9.600 trabalhos publicados. Então a gente vê a quantidade de ciência envolvida justamente nessa terapêutica. Então é importante vocês entenderem, pessoal, que muitos mais é um viés mais ideológico. Aí fala, mas a cannabis não está sendo estudada, ou algum colega mais desatento fala assim, não tem muita publicação. Então vamos ver o que temos de publicação hoje das principais alopatias indutoras do sono? Vamos lá, primeiro Zolpidem, imitartrate Zolpidem, né? As gerações da droga Z. 2.900 trabalhos publicados, menos da metade, né, de quando falamos de sistema endocannabinoide. Vamos além, então, clonazepam, que é fabricado desde 1970, né, que é o famoso Rivotril. 5.000 trabalhos publicados, ou seja, não essas alopatias que teoricamente são consagradas no meio médico odontológico, são bem menos pesquisas envolvidas nisso. Né? Então, é um alerta que eu trago para vocês, abrir os olhos para o viés da ciência. E vocês vão estar recebendo um drive cheio de artigos voltados para essas pesquisas, né? Da cannabis medicinal, do sistema endocannabinoide como um todo. Né? Então, esse parênteses que eu gostaria de fazer com vocês. E já voltando para o nosso sistema endocannabinoide, nós sabemos da importância que tem o sistema endocannabinoide. Quem elencou isso daí, todos esses itens, foi Roger Petrie, que no próximo slide eu vou mostrar para vocês quem que é Roger Petrie. Né? O sistema endocannabinoide hoje está intrinsecamente ligado à nossa memória, ao nosso aprendizado, à nossa cognição. Modulação do sono do ciclo circadiano. Né? Então por isso que eu falo, vai fazer uma terapêutica cannabinoide, não adianta a gente tentar modular a dor, modular a fobia é um tratamento, a gente tem que modular primeiramente o sono desse paciente, trazer a confluência com um sono de qualidade, aquele sono no qual o paciente vai entrar numa zona REM, no mínimo de 6 a 8 horas. A modulação da dor e da inflamação, né? O sistema endocannabinoide é capaz de estar atuando diretamente nesses dois processos. Controle da temperatura corpórea, né? Aquela temperatura mais fisiológica possível do nosso organismo, né? Em hipotermia ou hipotermia ou alta temperatura, não. O que vai trazer pelas 36 graus, ponto 8, é o nosso sistema endocannabinoide. Processamento emocional, gerenciamento do estresse. A gente sabe que essa pós-pandemia, a quantidade de pessoas extremamente estressadas, ansiosas, isso aí está muito correlacionado com a degradação dos nossos endocannabinoides, que eu vou falar um pouco à frente com vocês. Né? A gente saber o que causa a baixa produção dos nossos endocannabinoides e as consequências dessa baixa produção de anandamida 2-AG. As respostas inflamatórias eficazes está muito correlacionado ao sistema endocannabinoide. O nosso metabolismo, né? Então vocês vão ver que hoje está muito em voga o bem-estar, a modulação de você manter um corpo legal, não ter obesidade, está correlacionado também com o sistema endocannabinoide. Além de modular o apetite e a digestão. Isso aí foi elencado pelo Roger Petrie em um livro publicado juntamente com o Ethan Russo, um dos grandes pesquisadores mundiais de sistema endocannabinoide. E quem é Roger Petrie? Quem somos nós para argumentarmos contra? Roger Petrie tem 3 diplomas pela Universidade de Oxford. Ele tem pós-doc em bioquímica, em farmacologia e em ciências fisiológicas. Ele tem inúmeras publicações só voltadas em sistema endocannabinoide. Ou seja, uma das grandes assumidades
no mundo de sistema endocannabinoide, Roger Pertwee, né? E dentro desse contexto de homeostasia, de modulação de todos os demais sistemas do corpo, seja sistema nervoso, circulatório, digestório, muscular, endócrino, esquelético, linfático, o sistema endocannabinoide é o responsável por equilibrar esse e todos os demais sistemas do corpo, que nós chamamos de homeostase ou equilíbrio. Bom, tá aqui um esquema, né, do que seria a homeostase, para ficar uma coisa mais clara em termos de fisiologia. Por exemplo, aqui, vamos pegar aqui um pH. Um pH mais baixo acaba sendo prejudicial. O organismo vai trazer como efeito o que? O equilíbrio, promover o que? Um aumento do pH, um pH mais alcalino. Da mesma forma, a glicose. Quando a gente tem uma baixa da glicose, o que vai atuar no sistema nervoso para liberar o que? A produção de mais glicose. Né? A mesma coisa da insulina, ou seja, acaba por moderar todos os demais sistemas do corpo. Um dos fatores que nós observamos aqui também é a temperatura corpórea. A gente sabe que tem que ter um fator fisiológico. Quem controla isso, esse equilíbrio, é o sistema endocannabinoide. Da mesma forma, o efeito pró-inflamatório e anti-inflamatório. Nós sabemos hoje que nós temos o quê? A inflamação regenerativa. Se a gente não tiver inflamação boa no corpo, acaba que a gente não vai ter uma boa regeneração tecidual, seja na harmonização orofacial, seja no viés da periodontia ou até mesmo da regeneração óssea ou remodelação óssea, o termo mais correto, na ortodontia. Então a gente tem que pensar muito em termos de que a importância da homeostase. O que vai promover essa homeostase é a terapêutica baseada com canabinoides. E dentro da fisiologia do nosso sistema do canabinoide, a anandamida exerce um papel predominante de proteção. Ela, em condições basais, ela atua diretamente no tônus inibitório sobre a ativação da amígdala, né? Evitando aquelas síndromes de burnout, proteção contra a neurotoxicidade em situações de graus de extremos de dor ou de ansiedade. Ela está muito ligado à liberação glutamatérgica. Ela promove o prazer, a plenitude e a intensidade, né? Ela acaba sendo uma válvula de escape natural do nosso organismo. Então, isso nós produzimos endogenamente a anandamida. Por isso que hoje a anandamida é considerada como a nossa cannabis natural. E quando deixamos de produzir a contento, entra o que nós chamamos de reposição, que é através dos fitocannabinoides que nós vamos produzir ou repor essa anandamida que não é produzida a contento. Então, continuando a fisiologia do sistema endocannabinoide, ela é uma molécula rica em diversas funções primordiais do nosso organismo. Ela atua diretamente no impacto, por exemplo, do desenvolvimento embrionário, né? Ela estimula o apetite, ela reduz a sensibilidade à dor, né? Eu até brinco, por que criança, quando cai, se machuca, levanta rápido no dia seguinte está inteiro? Porque a criança tem uma grande produção de endocannabinoides. E quando nós vamos envelhecendo, essa produção sob demanda diminui muito por diversos fatores que eu vou comentar na frente com vocês. A anandamida protege contra danos cerebrais citotóxicos, ou seja, ela traz essa proteção, né, de fatores externos ou intrínsecos que muitas vezes leva a síndrome de burnout, né, a estafa ao máximo, ao grau máximo. Quem protege isso é a anandamida. Protege contra danos cerebrais, né, como eu falei para vocês, modulação da pressão arterial. Né, então é bem comum pacientes que começam a utilizar a reposição através de fitocannabinoides terem que repassar essas medicações que atuam diretamente na hipertensão. Combate a náusea, aquela sensação de enjoo, mal-estar. Por isso que paciente que faz radioterapia ou quimioterapia, é necessário você utilizar também CBD e principalmente o THC para você minimizar, porque ele atua de forma mimética, né? O THC forma de forma mimética, imitando mesmo o composto da anandamida. Além também de reduzir a pressão intraocular. E os receptores canabinoides, né? Como eu falei para vocês, já falamos dos endocannabinoides, nós vamos falar agora dos receptores, o que vai ser onde a anandamida 2-AG vai acabar por ligar. O nosso corpo, ele é composto por diversos
sistemas, né? Como eu falei para vocês, muscular, cardiovascular, endócrino, sistema digestivo. E em todos esses sistemas existem receptores canabinoides. Então, pessoal, não é só esse sistema nervoso que modulador que nós temos nos receptores canabinoides. Ele está presente em diversos sistemas do nosso corpo, praticamente desde a pele até a estrutura óssea, vindo de fora para dentro. Então, vou passar um pouquinho para vocês quais são essas principais localizações. Naturalmente não tem como decorar isso tudo, tá, pessoal? A gente vai ter uma forma mais didática de dizer o seguinte, que sistema receptores canabinoides CB1, o tipo CB1, tipo 1, que é o quê? Ele está mais inerente à parte mais central do nosso corpo, ou seja, o hipotálamo, amínimo sistema nervoso central. A parte mais periférica, nós consideramos receptores canabinoides tipo 2, que são as nossas fechaduras onde os nossos endocannabinoides irão ligar. Mas também, principalmente em sistema imunitário, né, e o sistema nervoso periférico. Dentre eles também, além disso, a própria pele, pâncreas, estrutura óssea. Ou seja, basicamente, quando a gente fala receptores canabinoides tipo 1, sistema nervoso central. Receptores canabinoides tipo 2, processos de modulação, de inflamação, sistema imunitário e sistema periférico, sistema nervoso periférico. Isso que tem a ver com a odontologia? Tudo. Quando falamos de sistema estomatognático, pessoal, nós estamos falando de quase todos os demais sistemas do corpo. Sistema circulatório, sistema nervoso, sistema muscular, tecidos conjuntivos, estruturas ósseas. Anatomicamente falando e fisiologicamente falando, nós atuamos praticamente em todos os sistemas do corpo dentro da nossa odontologia. E não tem como eu separar a face dos demais sistemas do corpo. Então, o sistema estomatognático está diretamente relacionado ao sistema endocannabinoide. Ainda mais a gente pensar que na face, onde nós temos a grande quantidade de receptores canabinoides, seja na região intraoral, seja na pele, seja no músculo, né, na mucosa. Especificamente, quando a gente fala na região intrabucal, né, nas glândulas salivares maiores, nós temos receptores canabinoides tipo 1, nas glândulas submandibulares, nas membranas basolaterais, nos ácidos serosos, que está muito correlacionado à secreção da nossa saliva, né? E receptores canabinoides tipo 2 também, né? Nas células mioepiteliais, nas células ao redor dos ácidos, como eu falei, da produção de salivas, e nos neurônios dos gânglios dos núcleos secretores. Ou seja, nós acabamos por atuar em todos os demais sistemas do nosso corpo. Então essa arma terapêutica, pessoal, acaba sendo muito predominante para a gente ter sucesso em diversas áreas da odontologia. É isso que eu vou estar falando com vocês um pouquinho mais à frente. Então, falamos então, nosso sistema endocannabinoide é composto pelo quê? Pelos endocannabinoides e receptores canabinoides. E pessoal, é muito comum as pessoas confundirem as classificações dos canabinoides, né? Como eu falo, canabidiol é um dos fitocannabinoides. E como que seria essa classificação, de uma forma bem didática para vocês? Classificação dos canabinoides. Dentro dos canabinoides, nós vamos ter os nossos endocannabinoides, ou seja, aqueles canabinoides produzidos endogenamente no nosso corpo, que é o 2-AG e a anandamida. Os fitocannabinoides, que são produzidos pela planta, que é o que? O CBD, que é o canabidiol, CBG, canabigerol, CBC, canabicromeno, o CBN, que é o canabinol, e THC delta 9, tetrahidrocannabinol, que é o que? 9, é o famoso THC. Mas também temos THCV, por exemplo, tetrahidrocannabivarina, que é o THCV. E temos a terceira classificação, que são os sintéticos, que são feitos em laboratório. Então, é muito comum nos Estados Unidos usarem o marinol e o nabilone, né, delta 9 THC de uma forma sintética. Da mesma forma, o delta 8 THC, como eu falei, é feita uma isomeração do CBD e ele é considerado hoje como um semissintético. Da mesma forma que vocês vão observar THC de recreativos em vários produtos, canetas, aqueles vapes que o pessoal usa, não é natural, tá, pessoal? É totalmente sintético, que é o THCO, tá? Então, essa seria a classificação dos canabinoides. Já voltando justamente para a estrutura do cérebro, né? Qual é o local onde a gente tem a maior concentração desses receptores canabinoides?
Naturalmente, pessoal, é no hipotálamo, tá? No hipotálamo, na região do que nós chamamos também do cerebelo. Mas o hipotálamo acaba sendo muito importante estudar mais essa questão. Principalmente quando nós vamos falar a questão de modulação de dor, modulação do ciclo circadiano. No módulo de sono eu vou falar um pouco para vocês. Então é importante vocês entenderem que sistema nervoso central, né, principalmente a região de hipotálamo, cerebelo, é onde a gente possui a maior quantidade de receptores canabinoides tipo 1 no nosso corpo. Né? E já trazendo essa confluência da importância do sistema endocannabinoide como terapêutica, né? Hoje são diversos trabalhos que já demonstram isso, essa capacidade e a necessidade de estarmos estudando cada vez mais o sistema endocannabinoide como terapêutica. Então, diversos trabalhos aí já trazendo o sistema endocannabinoide como um protagonista de resolução de diversas patologias que muitas vezes refratárias, né? E diversos estudos já confluindo que o futuro de modulação de doenças refratárias está correlacionado também à modulação de sistema endocannabinoide. Pessoal, vamos falar agora sobre as moléculas presentes na planta. Nós vamos explorar com vocês todas as moléculas presentes, né, levando em consideração que não apenas os canabinoides possuem terapêuticas e propriedades medicinais, mas também outras moléculas presentes na planta. Pessoal, as principais moléculas da cannabis que têm terapêuticas medicinais são os terpenos, os flavonoides e os fitocannabinoides propriamente ditos. Os terpenos são os óleos essenciais, muito comuns, muitas pessoas conhecem já através da aromaterapia. Né? Por exemplo, lavanda, né, possui linalol. O linalol tem uma capacidade terapêutica fantástica, como o limonemo, né, beta-cariofileno e outros mais. São basicamente os óleos essenciais que trazem um aroma, um cheiro para a planta, né? Os flavonoides são compostos químicos responsáveis pela cor, aroma e sabor da planta. Além do que os próprios fitocannabinoides, né? Que é o alvo principal da nossa terapêutica. Não só o CBD, que é o canabidiol, como o THC, CBC, THCV e o próprio CBN. Isso tudo nós vamos estar explorando com você no andamento da nossa jornada. Quando falamos que a planta possui mais de 500 compostos diferentes, nós podemos ver o quão rico que é a planta cannabis. Naturalmente não são 500 fitocannabinoides diferentes, né? Então o que a gente quer colocar como exemplo para vocês, o Delta 9, por exemplo, em 2005 eram 5 tipos de Delta 9 que haviam sido identificados. Em 2015, quase 23. E assim por diante. Por exemplo, canabigerol aqui na terceira linha. Em 2005, nós tínhamos 8 tipos. Em 2015, 16 tipos. Hoje, em 2023, 2024, nós possuímos quase em torno de 800 componentes diferentes da planta cannabis. Por isso que nós falamos que a terapêutica não envolve apenas o canabidiol. Nós temos hoje diversos outros componentes que, em conjunto, trazem todo esse potencial terapêutico da planta cannabis. Dentro dos terpenos, pessoal, é muito importante dizer para vocês que cada terpeno, né, a gente vai ter um alvo terapêutico específico. Por exemplo, a gente pega o limonemo, né? Então, o limonemo, ele tem um efeito antidepressivo, anti-ansiedade, anti-câncer, anti-acne. Então, muito utilizado aí, por exemplo, na harmonização orofacial, através dos produtos tópicos, né? Ele tem um cheiro aí, como se fosse um cheiro cítrico, né? Que vem do limão mesmo. O pineno, que é o efeito anti-inflamatório, né? Antibiótico. Ele traz um efeito de aumento de cognição também, né? E ele tem um cheiro como se fosse aquele do pinho mesmo, né? Da pinha. Então ele traz aquele cheiro bem forte. Linalol, né, ele está muito correlacionado ao que é o potencial terapêutico da própria lavanda, então o próprio nome diz é anti-ansiedade, ele acaba sendo sedativo, antiespasmódico, anticonvulsivante, tem naturalmente o cheiro da lavanda. Beta-cariofileno, esse é fantástico, pessoal. Para quem não sabe, por exemplo, beta-cariofileno, a copaíba, aquele cheiro forte da copaíba, é o beta-cariofileno, né? Ele atua diretamente. Quando a gente pensa em copaíba, é o quê? Inflamação, questão de dor, fibrose, efeito anti-inflamatório. Então, é bem interessante a gente lembrar que a própria copaíba também atua em sistema endocannabinoide.
Então já vem a primeira desconstrução que eu gosto de fazer com muitos alunos, é dizer que nós já atuamos em sistema endocannabinoide há muito tempo, né? Através quando a gente usa cúrcuma, que é rica em curcumina, o próprio copaíba, que é rico em beta-caroteno, eles atuam em receptores canabinoides também, ou seja, trazendo potenciais terapêuticos já inerentes à modulação do sistema endocannabinoide. Tá? O mirceno, por exemplo, ele tem um efeito sedativo, ele atua diretamente na dor, né? Então acaba sendo muito confluente. Então a gente pensar que todos os terpenos presentes na planta acaba sendo muito importante para a nossa terapêutica também. Os flavonoides, né? Essa foto aqui é até bonita, quer dizer o quê? Quando a gente pensa em flavonoides, são as cores dos alimentos, né? Então, diversas frutas, vegetais têm essas cores. E quando nós pegamos a planta cannabis, não é só o verde. Você vai colocar numa região, uma foto mais macro, vocês vão observar que a flor da cannabis, elas têm umas nuances de roxo, amarelo, laranja, o próprio verde, né? Um pouco acinzentado, tons azulados e roxos, né? Então é bem interessante a gente pensar que os próprios flavonoides possuem características terapêuticas fantásticas, né? Então eu falo que os flavonoides elas são populares pelos seus benefícios antioxidantes, é o que traz pigmentação em flores e frutas, né? A planta cannabis ela possui, por exemplo, mais de 23 flavonoides identificados. Isso acaba sendo muito importante quando nós pensamos numa terapêutica mais completa. Isso vai ser no finalzinho dessa aula que eu estou mostrando para vocês. Que não apenas os fitocannabinoides, os terpenos, mas os flavonoides acaba sendo muito importante quando utilizamos óleo, basicamente com todos os componentes da planta, né? Cientificamente reconhecidos como os maiores e mais difundidos grupos de metabólitos secundários de baixo peso molecular à base da planta com efeitos fisiológicos marcantes. Então, quando a gente pensa num óleo full spectrum, vocês vão entender isso um pouquinho já no final dessa aula, a gente vai ver que são óleos com todos os componentes da planta. Então, os flavonoides acabam confluindo muito para o sucesso da terapêutica. Por isso que já abrindo um spoiler para vocês, a preferência é sempre para a gente utilizar óleos com todos os componentes da planta, tá? Naturalmente a gente vai ter algumas exceções que a gente vai estar falando durante a nossa jornada. E todos me perguntam, né, como é que é a origem desses fitocannabinoides, como é que ele é formado diretamente na planta, né? Então quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, o canabigerol A, né? O que é o A, pessoal? Quando a gente fala em CBD, CBDA, canabigerol A ou canabigerol normal, quando a gente coloca A na frente, quer dizer o quê? Formulações da forma ácida. É como fosse aquilo que a planta produz, só que de uma forma totalmente in natura, ou seja, ele está totalmente de uma forma ácida. Então a gente pega aqui o fitocannabinoide mãe, a rainha de todos, é o canabigerol da forma ácida. Quando a gente coloca o calor, REACH aqui, o calor, né? A gente quer dizer o quê? Descarboxilação, ou seja, nós colocamos através do calor, nós vamos ativar esse fitocannabinoide. Ou seja, de um canabigerol A, ele vai ser apenas um canabigerol. Ou seja, a forma descarboxilada, ou seja, ele vai estar de uma forma ativa. É através dessa forma ativa que o efeito terapêutico é muito mais exacerbado. Da mesma forma que a origem do THCA, ele vem do CBG. Então, o THCA, na forma ácida, a descarboxilação dele vai ser transformado em que? O delta 9 THC, o famoso tetrahidrocannabinol 9. Então, delta 9 hidrocannabinol. Esse aqui, através da descarboxilação, nós vamos ter o que? Um delta 9. O delta 9 origina também o CBN, um fitocannabinoide fantástico, muito utilizado, por exemplo, em distúrbios de sono, para quem precisa de uma sedação um pouco mais profunda. Então, o delta 9, ele produz o CBN, que fosse uma degradação do delta 9, transformando ele em CBN. Da mesma forma que nós vamos ter o quê? Do CBGA, nós vamos ter a formação do canabicromeno da forma ácida, né, que é o CBC. E quando a gente faz a descarboxilação, nós vamos ter o quê? O canabicromeno da forma descarboxilada. E aqui vamos para o nosso carro-chefe, né? O CBDA. CBDA descarboxilando, tirando essa forma ácida, nós vamos ter o quê? Os famosos CBD, a molécula hype aí da terapêutica canabinoide.
E é bem interessante dizer isso. Vocês vão ver muitas apresentações no mercado, pessoal, com esse delta 8 THC. Pessoal, um adendo aqui, tá? É muito importante dizer que apesar do delta 8 THC a gente vê em diversas apresentações, na planta mesmo a gente tem muito pouco delta 8 THC, tá? Muito pouco mesmo. Como que ele é feito? Por isso que hoje ele é considerado hoje um fitocannabinoide semissintético. O que a indústria fez nos Estados Unidos? Como o delta 9 acaba sendo proibido em diversos estados de forma medicinal, pela ADA, e é uma normativa própria deles, é uma forma que eles usam para poder produzir o delta 8 de uma forma em laboratório. Como que eles fazem? Uma isomeração, né, da molécula de CBD, transformando essa molécula de CBD em delta 8 THC. Aí sim é produzido em grande quantidade, tá? Mas é um pouco diferente daquilo que nós costumamos trabalhar, que é o delta 9 THC. Esse sim, ele é totalmente natural, ele é um fitocannabinoide nato, ou seja, ele vem pura e simplesmente da planta cannabis. Tá? Então esse é o fator principal. Lembrando que o delta 8 ele acaba sendo semissintético, tá? Então essa é a diferença, até porque vocês vão ver muitos produtos de diversos fabricantes, alguns com delta 9, outros com delta 8. Isso aí vai depender do seu alvo terapêutico e do que realmente você vai procurar em termos de terapêutica para o seu paciente. Então, pessoal, a partir desse momento nós vamos falar sobre os principais efeitos terapêuticos das principais moléculas presentes na planta cannabis. Eu elenquei com vocês justamente o que? Hoje que nós temos de apresentações comerciais. E vocês vão observar que não é pura e simplesmente só apenas o CBD ou o canabidiol. Então, o CBD, ele acaba sendo um ansiolítico nato, muito importante na modulação do quê? Dos processos de ansiedade, aquele paciente que tem fobia ao tratamento odontológico, aquele paciente que fica muito ansioso em querer ver o resultado final de uma reabilitação oral. Então, esse efeito ansiolítico acaba sendo muito favorável para nós e estarmos indicando para esse paciente. Ou seja, ele vai atuar em receptores específicos que modulam a ansiedade. E esse mecanismo eu vou estar falando especificamente em um módulo para vocês, de que forma que funciona esse efeito ansiolítico e, naturalmente, a posologia adequada para você chegar nesse efeito. Além desse efeito ansiolítico, o CBD ele tem um efeito antioxidante maravilhoso, muito utilizado, por exemplo, na especialidade de harmonização orofacial, seja por via sistêmica, seja por via tópica, com os produtos aí voltados para essa especialidade. Ele é um neuroprotetor fantástico, então por isso que a gente fala por que ele acaba sendo um neuroprotetor, que ele vai atuar diretamente no sistema nervoso central e por ser lipofílico, ele acaba criando camadas de proteção em volta dos nossos neurônios, evitando assim ou postergando o que nós chamamos das doenças neurodegenerativas, né? Então, por isso que é muito utilizado em Parkinson, em Alzheimer, né? Por ele ser lipofílico, ele acaba trazendo essa neuroproteção. É um miorrelaxante fantástico, então é mais uma indicação para você usar de forma tópica em masseter temporal, por exemplo, para estar utilizando em pacientes aí que tem uma DTM, um bruxismo, né? Que sobrecarrega essa musculatura. Então, acaba sendo um efeito miorrelaxante fantástico. O efeito anticonvulsivante, então muito utilizado em pacientes que têm espasmos musculares, pacientes que é muito comum em pacientes que têm epilepsia, aquelas epilepsias refratárias. Tem um efeito immunomodulatório fantástico, ou seja, ele atua em processos inflamatórios, né, modulando essa inflamação, que a gente vai estar falando justamente especificamente no módulo de inflamação, como que é esse efeito. Efeito antidepressivo. Então, o antidepressivo ele acaba atuando nesses mesmos receptores que modulam, por exemplo, a serotonina, né? E o efeito fantástico dele é o efeito anti-inflamatório. Por isso que nós focamos muito na utilização, seja no pós-operatório, seja em procedimentos que você vê aqueles procedimentos de pacientes periodontais refratários que não respondem pura e simplesmente ao tratamento mecânico. Então ele tem esse efeito anti-inflamatório, até para a modulação de mucosites ou aftas também acaba sendo muito assertivo também, pessoal. Os efeitos terapêuticos do canabigerol, né? O canabigerol, eu diria que agora em 2024, 2025,
vai ser a molécula do momento, tá? Porque até então estava muito focado em CBD, em THC, e hoje o canabigerol, vocês vão ver a quantidade de efeitos terapêuticos que essa molécula possui, e com baixíssimos efeitos adversos, né? Primeiramente, por exemplo, a gente sabe que o CBD em altas quantidades acaba sendo contraindicado para pacientes, por exemplo, com glaucoma, sendo que o próprio canabigerol, o CBG, é indicado para esses pacientes, pois ele reduz a pressão intraocular. É um antibacteriano nato, por isso que vocês vão ver diversas apresentações de cremes dentais e colutórios bucais com a presença de canabigerol. É um antibactericida, é anti-inflamatório, acaba por estimular o apetite, principalmente aqueles pacientes oncológicos, aqueles pacientes que têm uma dificuldade em estar estimulando o apetite, por algum problema de, por exemplo, quimio, uma radioterapia, né? É um antitumoral fantástico, por isso que é muito utilizado em protocolos de modulação de tratamento de câncer. É um analgésico fantástico, inclusive eu até recomendo isso, pessoal, anotem aí, para aqueles pacientes que não se dão muito bem com THC devido a alguns efeitos deletérios. O CBG acaba sendo como um substituto para esses pacientes. Então é muito comum pacientes que chegam com uma DTM, uma dor orofacial bem avançada, ou pacientes com fibromialgia, você ter excelentes resultados utilizando compósitos com a presença de canabigerol, né? Além de ser um antioxidante fantástico também. Então, muito utilizado também na harmonização orofacial. E o nosso rico e polêmico THC, tetrahidrocannabinol, né? Ele é um antiemético, né? Evita aquela sensação de vômito, né? De ânsia, então muito comum utilizado em pacientes oncológicos. É um miorrelaxante nato, é um sedativo, ele é hipertensivo, então é muito comum utilizarmos, por exemplo, óleos full spectrum. Monitore sempre a pressão arterial desse paciente. Então, mesmo aqueles pacientes que possuem uma grande indicação de antihipertensivos, tem pacientes que usam 3 antihipertensivos, então é muito comum hoje ele começar a ter a queda nessa pressão arterial. Então, necessariamente esse paciente vai ter que desmamar de algum hipertensivo ali. Tem pacientes meus que desmamaram até de 2, continuam apenas com 1. Então é bem comum você ter que manter uma linha de comunicação com o próprio cardiologista, tá? E monitorando com uma certa frequência a utilização desses antihipertensivos, né? Ele estimula muito o apetite, o THC também. É um antitumoral, é um analgésico fantástico. Quando pensamos em dor, principalmente dor neuropática, dor nociplástica, a gente pensa sempre na formulação de THC. Tá? Vocês vão ver trabalhos lá para frente, que eu vou entrar na parte de pesquisas, que o THC, quando bem indicado, da formulação adequada, ele chega a ter analgesia comparado, por exemplo, aos opioides. E muitas vezes os pacientes usam em conjunto até para não ter o abuso, o excesso da utilização dos opioides. Porque nós sabemos que o excesso de utilização dos opioides, esse sim, pode levar a uma depressão respiratória e a capacidade aditiva muito alta, de o paciente se viciar mesmo na utilização expressiva desses opioides. E o THC também acaba sendo um excelente antidepressivo, né? Então, por isso que o pessoal muito da psiquiatria acaba indicando, né? Então, é bem interessante a gente ter esse viés do potencial terapêutico do THC, que o THC acaba não é um vilão, tá, pessoal? O pessoal fica muito preocupado com o THC, porque o THC realmente é a única molécula da planta cannabis que tem um efeito psicotrópico, tá? Ou psicotomimético, que dá alteração de tempo, de espaço, alteração de cognição. Mas são, é o que eu falo, isso em excesso e quando não é corretamente indicado, tá, pessoal? O CBN, né, o canabinol, essa é a principal fitomolécula para aqueles pacientes que têm distúrbio de sono, né? Então, pessoal, elenquem isso, coloquem com um fitocannabinoide chave para aqueles pacientes que vocês buscam a modulação do ciclo circadiano, né? Paciente com bruxismo noturno, aquele paciente que usa um excesso de drogas Z, como os benzodiazepínicos, né? O hemitartrato de Sopitem. Então a gente tem que pensar que são diversos pacientes que vão chegar na sua clínica utilizando em excesso esse tipo de medicação e muitas vezes não foi indicado pelo profissional médico, tá? Até mesmo eles utilizam com uma autoprescrição. Então, muito cuidado com esse tipo de paciente e o nosso papel como profissional de saúde é orientar esse paciente e não estar utilizando de forma abusiva esses indutores do sono, né? Então, o CBN, além de ter essa capacidade
sedativa, ele acaba sendo um anti-inflamatório, ele é um neuroprotetor, fantástico também, por isso que é muito utilizado em pacientes com demência, pacientes mais idosos, né? Além de ser também um antibacteriano. E quando eu falo isso para vocês, pessoal, é bem interessante dizer, né? Mas por que o Guilherme falou todas essas moléculas, né? O importante é dizer o seguinte, a gente na terapêutica dificilmente a gente vai estar atuando com uma molécula em específico, né? Por exemplo, como um CBD isolado, que é muito indicado para pacientes pediátricos, o pessoal da neuro gosta muito. Mas eu falo, a terapêutica da cannabis medicinal, uma molécula só não faz a terapêutica. A gente tem que pensar nessa sinergia, trazer todos os compostos da planta para próximos de você, pois nossas armas terapêuticas são as moléculas. E através da sinergia dos fitocannabinoides, dos flavonoides, dos terpenos, que nós chamamos de efeito comitiva ou efeito entourage, tá? É bem legal falar isso para vocês, pessoal, porque é através desse efeito, dessa confluência todos esses fitocannabinoides que nós conseguimos muito mais sucesso nas nossas terapêuticas, principalmente quando a gente fala de dor, né? Dor, modulação de ansiedade. Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente tem que pensar em efeito entourage, trabalhar com óleos que possuem quase que todos os componentes da planta. E o efeito entourage, pessoal, na verdade, ele está sendo muito estudado mundo afora por diversos cientistas. No próximo slide eu vou trazer para vocês o grande cientista aí que eu falo que, primeiramente, é o pai da cannabis, que é o Raphael Mechoulam, né? Que é o Papa, o que realmente trouxe a grande quantidade de pesquisas em volta do tema. E segundo vai ser o professor Ethan Russo, né, que ele explorou e explora até hoje muito esse efeito entourage. E esse efeito entourage, nada mais nada menos que é a contribuição positiva da adição de todos esses fitocannabinoides, como eu falei. E quando a gente vai pensar em dor, modulação de ansiedade, são os principais fitocomponentes, juntamente com CBD e THC, os flavonoides e o que? Os terpenos, né? Como eu falei da lavanda, do linalol, aquilo que traz a modulação do estresse, da ansiedade. Imagina você trazer o efeito ansiolítico do CBD e o efeito modelador de ansiedade e estresse, por exemplo, com linalol. Então é muito importante entender que esse efeito terapêutico é fantástico. E são diversos estudos, pessoal, que a gente consegue entender o potencial terapêutico em volta desse efeito entourage, tá? Então são diversos trabalhos, esse aqui é um específico que a gente fala, por exemplo, que o efeito entourage, ele foi extremamente importante na modulação do bem-estar e de desordens de ansiedade, né? Então por isso que a gente vê hoje pacientes pós-pandemia, durante a pandemia, quem usou ou quem utiliza canabidiol, tem uma modulação muito melhor de estresse, de ansiedade, né? E a gente sabe que a gente está vivendo uma pandemia, pós-pandemia, de pacientes bruxônomos, pacientes extremamente ansiosos, estressados, e a gente tem que estar preparado para receber esse tipo de paciente dentro do consultório. Como você vai fazer uma modulação de um paciente que é extremamente ansioso, extremamente estressado, fazer uma reabilitação em cima de um paciente desse? Então a gente tem que pensar que a gente tem que modular um pouco desse estresse, né? Ninguém é psiquiatra para tratar a ansiedade, mas a gente tem que modular um pouco desse estresse e muitas vezes encaminhar para o psiquiatra, trazer esse score de ansiedade para um nível mais baixo, né? Porque esse paciente aí com ansiedade vai ter bruxismo em vigília, vai ter bruxismo noturno e comprometendo não só o resultado estético, mas funcional também dessas reabilitações. Então tá aí, pessoal, o nosso professor Ethan Russo, para quem não conhecia esse senhor aí, ele é o Papa aí, depois do Raphael Mechoulam, que traz justamente a confluência do efeito entourage e a sua modulação através do sistema endocannabinoide. Pois ele mostra que os terpenos exibem efeitos terapêuticos únicos que podem contribuir significativamente para os efeitos de comitiva dos extratos medicinais à base de cannabis. Efeito comitiva ou efeito entourage. Um foco particular é colocado nas interações do fitocannabinoides e terpenoides que podem trazer essa sinergia em relação ao tratamento da dor, da inflamação, da depressão, da ansiedade, da dependência química até mesmo. Então é muito comum o paciente usar
tabaco, nicotina em excesso, o álcool, né? E começar a usar os fitocannabinoides, até mesmo a cannabis de forma inalada, e começar a diminuir muito o consumo, porque ele tira esse efeito aditivo, né? Aditivo desses pacientes que usam essas substâncias lícitas ou ilícitas, né? Então acaba por confluência melhorando muito e diminuindo essa dependência química, porque ela acaba modulando também o sistema de recompensa, né? Que é feito pela dopamina. A própria epilepsia e o câncer, né? Hoje em dia a gente tem as modulações indicadas para esse tipo de tratamento. Então, Ethan Russo hoje publicou esses trabalhos aí, vem publicado, todas as comunidades científicas, nós já sabemos hoje da importância do efeito entourage ou comitiva na modulação de diversas patologias quando envolvemos o sistema do canabinoide em conjunto. Então, um benefício claramente observado, que é a interação entre os dois principais fitocannabinoides, né? Então a gente sabe, por exemplo, tem gente que não estudou bem com THC, então é muito comum, às vezes, o paciente vai usar a terapia de canabinoide, pega um olhinho ali clandestino, ou feito por uma associação que não faz COA ou controle de qualidade, pega um óleo rico em THC. O que vai acontecer? Muito THC naquele paciente que não está habituado vai trazer uma taquicardia, uma sudorese, até uma sensação de pânico. Isso é facilmente modulado através da adição de CBD. Então, por isso que é muito comum, pessoal, a gente começar a terapêutica sempre indicar óleos com pouquíssima quantidade de THC, né? Mas tem que ter o THC. Pois óleos com uma grande quantidade de THC pode trazer um pouco desses efeitos deletérios, tá? Lembrando que esses efeitos deletérios são transitórios, são passageiros. E com o andar da carruagem, da terapêutica, facilmente a gente pode introduzir o THC nessa terapêutica, naturalmente com parcimônia. Então, o próprio CBD tem essa capacidade de modular os efeitos deletérios do THC. Né? E isso que eu te falo que é o efeito entourage. Ou seja, o próprio CBD também, em vez de utilizarmos em grandes quantidades, como por exemplo na forma isolada, quando a gente coloca o THC, a gente consegue diminuir muito a administração desses óleos full spectrum. Né? Então a gente, por exemplo, a gente encontra se a gente quer um efeito ansiolítico, né, do CBD, a gente tem que usar às vezes até 100, 150 miligramas de uma formulação isolada, correndo um risco ainda, vocês vão ler para frente, de trazer um efeito, deixar o paciente até mais ansioso. Quando a gente usa um óleo full spectrum, que tem a presença do THC, às vezes em vez de 150 miligramas, com 25 no máximo 50 miligramas, nós conseguimos o mesmo efeito e com muito menos efeitos deletérios, né? Às vezes o paciente busca uma queda da ansiedade, se a gente exagera, por exemplo, no óleo rico em CBD e quase não tenha nada de THC ou um óleo só simplesmente isolado, a gente vai incorrer naquela curva de U invertido, né? Que vocês vão ver lá para frente também, né? Ou seja, a gente quer buscar um efeito ansiolítico, pensa sempre em formulações que possuem todos os componentes da planta, inclusive o THC. Então tá aí, essa que é a diferença quando eu falo para vocês dos óleos, né? Então aqui a gente observa uma formulação de um CBD isolado, nesse primeiro círculo todo em verde, que é o que? Ele praticamente não tem efeito, não existe efeito entourage, porque é uma molécula única atuando em todo o sistema endocannabinoide. Quando nós falamos de broad spectrum, pessoal, geralmente quando tem todas as moléculas da planta, menos uma molécula principal. Aqui que geralmente é o THC, tá, pessoal? Não é formulação, broad spectrum não tem THC, depende, tá? Isso aí a indústria colocou até para facilitar. Não, quero um óleo sem THC que meu paciente não dá certo THC. Busca um broad spectrum, mas não são todos os óleos também que é broad spectrum que não possui THC. Ele pode não ter, por exemplo, o CBG. Né? Então é importante vocês estarem vendo. E esse sim acaba sendo nosso carro-chefe, tá, pessoal? Que é o quê? A formulação full spectrum, né? Que aí sim a gente vai ter o efeito terapêutico presente, pois nós vamos utilizar os fitocannabinoides, nós vamos utilizar os terpenos e os flavonoides, ou seja, todos os componentes da planta, por isso nós chamamos de full spectrum.